reagir um conteúdo que é diferente, tá? Que inclusive eu vou pedir a vocês para ignorarem a minha participação nesse conteúdo, porque eu estou participando desse conteúdo que a gente vai exibir. Esse conteúdo é um conteúdo muito sensível, que eu nem sei se a gente vai poder reagir, porque eu não sei se vai ter direitos, mas que a gente vai descobrir agora. O que acontece? Essa senhora, esse conteúdo vai falar sobre trabalho análogo à escravização, né? Então vai ser trabalho, o tema do conteúdo vai ser trabalho análogo à escravização. Eu acho que vocês já devem ter conhecido histórias como essa. Quando a minha mãe, por exemplo, saiu de Fortaleza para chegar, saiu daqui do Rio Grande do Norte para chegar em Fortaleza, ela foi trabalhar numa casa de pessoas, então ela foi fazer serviço doméstico. Só que tem pessoas que ficam escravizadas a essa condição de prestar serviço doméstico e que não podem sequer ver a luz do dia. E a gente vai ver hoje uma dessas histórias, que é uma história absurda. É uma história que eu trabalhei no programa, para quem não sabe, eu sou intérprete de Libras, eu já trabalhei numa TV pública, então vocês vão ver meu rosto sinalizando, mas não deem atenção a isso, porque eu era muito novo e porque, enfim, vamos lá. Tá aqui eu aqui, ó. Teve 2 filhos, um menino e uma menina. É, um casal. Como foi? O outro, eu e meu marido, segundo esposo, conseguimos criar. E ele tentou ir atrás ainda da outra, né? Eu não, cara, ó, façam de conta que eu não tô aqui, por favor. Façam de conta que não sou eu que tô sinalizando aqui, tá? Mas eles não dizem. Certo, Não então diz. vamos começar do começo a Do sua começo. história, para a gente entender. A senhora era do Do interior interior. e teve um filho e que morava no interior. Não, Aí, eu morava no interior, já tinha um. isso. E trabalhava na casa de uma senhora. Aí essa outra senhora, a outra, começou a me visitar na casa dessa outra senhora quando ela não estava em casa. Que dizia que eu viesse para Fortaleza, que eu ia ganhar mais, que eu ia dar o que eu pudesse meu filho, criar ele bem criado, que eu ia ganhar mais. Uma Aí promessa ótima de emprego. Não, aí eu me animei, né? Eu disse, eu vou, porque eu também sofria muito com o meu ex-marido, que ele era muito ruim para mim. Inclusive, eu saí até fugida dele, eu saí escondida. Peguei o ônibus no meio do caminho para ele não ver. Fui deixar meu filho à noite na minha mãe e fugi dele, enfim. Certo, a senhora veio trabalhar em Fortaleza. Foi. E seu filho ficou no interior. Ficou com a minha mãe. Certo. Aí eu vim, né, para casa dela, Certo. dessa senhora aqui em Fortaleza. E aqui, gente, aqui é onde acontece o lance do trabalho análogo à escravização. Vocês vão ver a história de vida dessa mulher e, assim, eu interpretei esse programa aqui foi muito difícil para mim interpretar esse programa, no decorrer do programa. Porque a história de vida dessa mulher é muito triste. É muito triste. Então, assim, eu fui interpretar o programa, foi muito complicado para mim interpretar. Tá ligado? Mas vamos ver. Assim que eu cheguei na casa dela, ela disse logo assim: olha, você veio para cá para trabalhar, eu não quero você com amizade com ninguém, você não precisa descer lá para baixo, que era apartamentozinho. Você não precisa ter amizade com ninguém, porque você veio para cá para trabalhar. Se você veio para trabalhar, é para trabalhar, não é para ter amizade com ninguém. Aí eu achei assim estranho, eu achei esquisito, né? Uma promessa boa de emprego já começou a ficar estranha. Porque né? a cunhada dela disse uma coisa, né? E ela já foi começou aí a privar a liberdade, né? Foi, ela já disse que eu não podia descer, não precisava descer para nada, a roupa era estendida em cima, não era para ter amizade com os vizinhos, com ninguém. Aí eu já achei estranho aquilo ali. Estão perguntando aqui, Samuel, tu não vai curtir o carnaval, não? Tô curtindo, pô. Nós estamos curtindo, eu e tu, o carnaval. Tá ligado? O carnaval tá acontecendo e a gente tá curtindo, pô. Esse que é o papo, tá ligado? E, né, aí também eu doida para ganhar mais, né, para dar outra vida ao meu filho. Eu digo, não, eu aceito. E quando a senhora chegou em Fortaleza, aí com o tempo descobriu que já tinha vindo grávida? Quando eu cheguei, assim, com uns 3 meses, minha barriga começou a crescer. E eu comecei a amarrar a barriga para ela não ver, né? Porque o meu sonho era juntar dinheiro e mandar dinheiro pro meu filho, né? Para minha mãe comprar as coisas para ele, né? E quando eu fosse, levasse alguma coisa, né, para o interior. Só que não foi bem assim, minha filha. Eu nunca ganhei nada. Eu trabalhava simplesmente pelo prato de comida. A gente vê alguns brasileiros que relatam essa experiência saindo do país, né? Saindo, por exemplo, alguns brasileiros relatam essa experiência quando eles saem daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos e que passam por trabalhos que são análogos a situações que são deploráveis, como foi a situação da escravização de pessoas. Mas o fato é que, às vezes, esse cotidiano ele está muito mais próximo de nós do que distante. Então, essa moça veio do interior do Ceará
chegou em Fortaleza, chegou grávida em Fortaleza, não sabia, veio para ganhar um pouco mais de dinheiro, para enviar dinheiro para o interior, e quando chegou aqui, com a promessa de que receberia um salário digno e de que receberia condições para conseguir ascender socialmente, ela foi condicionada a um trabalho análogo à escravização de pessoas. Então ela não recebia salário, ela está dizendo aqui, ela começou a trabalhar por um prato de comida, ela não podia ver a luz do dia, e ela teve que esconder o filho, e vai ter um plot twist no final da história, que vocês vão ver, que é de que a família que trouxe ela para cá, pegou a criança, entregou a criança para alguém, e ela não sabe quem é o filho. Essa família de classe média alta de Fortaleza. Eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é violento. Eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é absurdo. Eu não preciso dizer para vocês o quanto é uma história de vida que é chocante, que é violentamente dantesca, que é esdrúxula, e que às vezes a gente vê muito longe de nós. A gente pensa assim, não, tá muito longe da gente, tá longe de nós, mas não tá. Tá aqui, tá do nosso lado. Vamos curtir na live. Você que tá vendo vai curtir na live. Sério? Ela me Gente, isso tratava aqui, muito. ó, isso aqui, só eu aqui, tá? Só eu que tô interpretando aqui. Tá? Faz um tempo isso, esse programa é de algum tempo já, e eu era mais jovem. Eu não tenho a idade que eu tinha hoje. Eu acho que eu tinha, não sei se eu tinha 23 aqui, mas algumas pessoas sabem que eu sou intérprete de Libras, né, e tal. E assim, é o cabelo mais curto, né, do que é hoje, e eu acho que é perceptível aqui que não há nenhum pingo de calvície, né, então eu não preciso provar isso para vocês, mas é sempre importante reiterar. Mas aqui, a gente não costuma interpretar nesse ritmo, quando você está sinalizando. Só que essa história foi tão difícil para mim, tão difícil de escutar, que eu quase não estava conseguindo interpretar, bicho. Quando eu comecei a ouvir, eu tava desacreditando do que eu tava ouvindo. Tá ligado? Mas vamos lá. Muito mal, que eu nunca tinha entrado. A primeira foi só essa, graças a Deus, que apareceu na minha vida. E a Foi senhora ruim. tentou ir embora de alguma Tentei, maneira? minha filha, eu dizia assim, fulana, quando é que a gente pode ir pro interior? Aí eu chorava muito, sabe? Porque eu com saudade do meu filho, eu dizia, quando é que a gente pode ir pro interior? A gente só vai nas férias. Quando essas férias? Em final de ano. Aí eu não entendi o que era, porque eu não sabia, analfabeto, não sabia de nada. Como é final de ano? Eu não entendo como é final de ano. Aí quase toda semana eu perguntava, quando é que a gente vai pro interior? E a barriga crescendo e eu com medo, né? Que a barriga tava crescendo e eu amarrando a barriga para ela não ver, né? Aí quando ela veio, ela disse assim, ai, quer dizer que tu já tá cheia, né? Tu já veio cheia. Pois é, mas a minha casa não é creche. Aí ela começou a soltar essas piadas. Minha casa não é creche. Mas também não lhe mandou de volta? Não, também ela Interior. não me mandou de volta. Aí eu não entendia por que é que ela falava, né? Ela só dizia que a casa dela não era creche. Aí passou os 9 meses, eu não fiz pré-natal, eu não fiz nada. Ai, Chaves! Covarde. Trabalhando. E quando ela ia me ensinar a fazer uma coisa, não era assim educada não, minha filha. Ela passava era minha mão com pano em cima das coisas assim, para dizer assim. Isso aqui é a classe média. Quando você que tá me vendo aí, tá? Quando você que tá me vendo aí, quando você pensar em ter pena de um rico, quando você pensar em sentir compaixão de um rico, de um classe média alta, quando você pensar em compreender a realidade que ele está experimentando, você lembra desse vídeo aqui, tá? Você lembra desse vídeo. Sim, tu tem que aprender a fazer assim. Eu gosto é assim. E como seu filho veio pra cá? Aí, como eu chorava muito, aí ela perguntou por que eu estava chorando lá no quarto. Aí eu disse, estou com muita saudade do meu filho. Tu quer que eu mande buscar ele? Eu disse, quero. Mas eu pensei que ela ia deixar ele comigo, né? Lá na casa dela. Não, minha filha, quando meu filho só passou meio-dia comigo ali, no outro dia ela levou ele para uma creche, ela dizia que era creche, mas eu nunca soube onde era essa creche, nunca. Deveria ser um abrigo, né? Porque ficou morando lá. Ficou morando, ela não Ou trazia então para ela nada. deu para alguém, né? Não, deu. ela não deu, porque eu criei, eu consegui trazer meu filho de volta depois. Aí Então a senhora não via ele? não ele ficava via, lá, ele ficava lá nessa- direto, eu não via ele de jeito nenhum. Aí fumo. Minha barriga cresceu, né? Eu fui ter a mãe dela. Chegou a hora de ter a menina. Chega a hora de ter minha filha, né? Aí a mãe dela subiu lá e eu tava lavando um piquete de roupa, com a barriga por acolá. Aí a mãe dela disse assim, Neuma, o que tu tá sentindo? Eu digo, não tô sentindo nada não. Ela disse, tá, bora logo ali no hospital. Aí o hospital era pertinho, né? Vamos logo no hospital? Pois vamos.
Gente, vou explicar para vocês, ó. A língua de sinais, ela é, como, por exemplo, né? Vascaínos contra a monogamia. Peraí, cara. Por que você às vezes faz careta? Porque a língua de sinais, ela é composta por alguns aspectos, tá? Para você, por exemplo, pensar numa palavra no português, você vai pensar na palavra, você vai pensar na forma como cada unidade mínima vai ser construída, até que essa unidade toda componha um significado completo, que vai ser disposto numa estrutura frasal e que, assim, a partir de um contexto vai ganhar um significado. Com a língua de sinais, não é tão diferente disso. É por isso que a gente trata da língua de sinais como, de fato, uma língua. Você vai encontrar alguns parâmetros para constituir as possibilidades de comunicação recorrendo a um signo, tá ligado? Que no caso da língua de sinais seria um sinal. Então, para pensar nesses parâmetros, você vai precisar pensar nas expressões faciais, você vai precisar pensar no lugar em que o sinal vai acontecer, você vai precisar pensar na configuração que você vai utilizar para a sua mão para que esse sinal aconteça, e você vai precisar pensar em algumas outras coisas, no ponto de articulação, no sinal, na expressão facial. A língua de sinais, diferente do português, é uma língua gesto-visual. Então, ela não corresponde numa lógica de estrutura frasal que corresponda ao início, um meio e um final. Então, não existe tempo na língua de sinais. Eu não sei de que modo é que a cabeça e a subjetividade de uma pessoa surda passa a ser construída a partir da ideia de que o tempo ele não está disposto em uma ordem que seja de início, meio e fim. Eu não sei. Tá? Eu teria que abrir a cabeça de uma pessoa surda e ver para saber como é que é. Só que no português, você sabe que se a frase começar bem aqui, ela vai terminar bem aqui. Na língua de sinais, se uma frase começar bem aqui, ela pode terminar bem aqui. Então ela vai fazer isso aqui, ó, até chegar onde ela quer chegar, que é diferente do português, tá ligado? Então, às vezes, inclusive na língua de sinais, você pode nem recorrer a um sinal para conseguir comunicar aquilo que você pretendia. Só uma expressão facial dá conta. Por quê? Porque o corpo todo na língua de sinais passa a ser... Então a corporeidade ela é parte constituinte do significado que se pretende. Tá ligado? Destinar a língua-alvo ou ao interlocutor que você está dialogando. Se liga? Então você pode... O seu corpo inteiro, a forma como você usa o corpo, a forma como você gesticula o ombro, a posição em que você coloca a sua mão, a forma como você vai adicionar esses elementos à sua tradução, podem inclusive fazer não ser necessário a utilização de um sinal específico. Então a expressão facial, esse é o sinal de expressão facial, ó, é parte constituinte na construção desse significado. Por exemplo, você quer ir, no português você vai dizer assim, eu quero ir à praia, né? No português, eu quero ir à praia. Você não vai ver um falante da língua portuguesa falando assim, eu praia quero ir. Você não vai. Na língua de sinais você vai. Eu praia quero ir. Ou então, praia, só isso. Aí a pessoa vai falar assim pra ti, ó, vamos. Ou então ela vai falar assim, o que isso quer dizer? Vamos. Eu precisei usar um sinal? Não precisei. Vamos. Tá tudo certo. Eu não precisei usar um sinal. Então isso aqui vai ser fundamental pro significado. E tem um outro ponto também. No português, sabe, as pessoas interrompem muito as outras no português, né? Na língua de sinais, se tu interromper uma pessoa surda, tu não vai entender o que ela tá falando. Porque a negação na língua de sinais, ela só fica no final da frase. Então tu só vai saber se a pessoa está dizendo sim ou não se tu esperar ela terminar a frase completa. Porque a negação só fica no final. No português não. No português a pessoa está falando, tu já interrompe. Na língua de sinais não. Se tu interromper uma pessoa na língua de sinais enquanto ela estiver sinalizando, pode ser que ela esteja dizendo o contrário de tudo que ela disse. Só que no final ela vai dizer, eu vou dizer não, no final. Se tu interromper, tu vai perder o significado. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo que você vai trabalhando, né? Eu trabalho com isso, com língua de sinais, há algum tempo já, né? Inclusive, gente, eu dou aula de Libras, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho especialização em docência de língua de sinais, né? Não só em língua de sinais, agora o meu mestrado é em antropologia, mas eu pesquiso a comunidade surda enquanto uma particularidade étnico-linguística, que é diferente de outras particularidades e outras coletividades com deficiência, porque ao entorno da comunidade surda você tem uma unidade. Uma unidade constituída a partir de uma similaridade de falantes, que desenvolveram em torno dessa unidade uma forma de existir no mundo. O que é essa unidade? A cultura. A cultura surda. E de onde parte a cultura surda? Da língua de sinais. Porque se desenvolveu uma língua que é dissociada do português, que tem uma outra estrutura, que tem uma outra forma de existir, que coletiviza uma população ao entorno de si mesma.
Então você tem um fenômeno que é diferente. Só que não há uma categoria, que aí não havia uma categoria para designar o que seria esse fenômeno. E o que é esse fenômeno? É uma particularidade étnico-linguística. Então a comunidade surda no Brasil não é uma comunidade de pessoas com deficiência. É uma particularidade étnico-linguística. Você tem uma disputa da conceituação da deficiência para pensar a deficiência e para pensar a comunidade surda. Só que como a comunidade surda se apresenta de uma forma diferente das demais experiências coletivas da deficiência, por haver ao entorno de si uma unidade, então você precisou desenvolver uma categoria para pensar essa comunidade. O que é essa comunidade? Como se desenvolve, como se relaciona, a partir do que se relaciona? Aí é que você criou a categoria particularidade étnico-linguística. Agora a gente tem, que eu acho que é o que eu estou tentando traçar como paralelo referencial e epistemológico para pensar as pessoas com fibromialgia. Você tem uma outra particularidade, são pessoas que têm uma condição excepcional de existir no mundo, pessoas, por exemplo, que têm epilepsia, que precisam tomar determinado remédio e que têm a sua vida social comprometida por uma razão impeditiva, mas que ainda assim não podem ser reconhecidas como pessoas com deficiência. Então, o que são essas pessoas? Pessoas com fibromialgia, pessoas com Parkinson, que são parkinsonianos. Então, essas condições excepcionais, elas precisam ser consideradas. Mas a partir de que literatura que eu vou pensar esse fator de excepcionalidade? Então, é o que eu venho tentando propor na minha dissertação, no mestrado. Então, assim, a gente fala sobre muita coisa, né? Mas a gente pesquisa, na verdade, isso aqui. Né? Você fala sobre muita coisa, mas você é, na real, especialista disso aqui. Então, eu estudo a deficiência, eu pesquiso a deficiência e eu pesquiso a deficiência como um marcador de diferença. Tá ligado? Que é diferente da deficiência como uma razão impeditiva, que é o que a perspectiva clínica sugere no decorrer das muitas décadas. Que pessoas com deficiência foram, no decorrer das muitas décadas, pessoas que foram impedidas por uma condição física, uma condição particular. Aí você tem, no decorrer da década de 1970, 1980, 1990, uma série de estudos que chama Disability Studies, que são estudos que procuram promover a concepção da deficiência distanciada da ideia clínica. Porque você passa a pensar no sujeito, você reconfigura a forma de pensar o sujeito e você passa a tratar a partir do sujeito, do corpo com deficiência, ou do corpo só, a partir de uma ordem dialética, que é, você constrói um ambiente tal qual o ambiente lhe constrói. E se você constrói um ambiente tal qual ele lhe constrói, você passa a ter mediado uma relação entre sujeito e ambiente. Então, onde é que se localiza a deficiência? Nesse espaço de relação entre sujeito e ambiente. Então, a deficiência não é só uma razão impeditiva que é produto de um corpo que não consegue operar a vida social. Não é. É mediada entre um corpo e um ambiente. Então, se esse corpo, ele não consegue... Enfim, é uma conversa difícil. É uma conversa complexa. Que é muito tempo de conversa que a gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso. Enfim, mas vamos voltar aqui. Aí, quando cheguei lá, eu fiquei logo para ganhar, né? Aí, ganhei minha filha, quando foi no outro dia, normal. Graças a Deus, que a minha filha é bem grande, pesando 4 quilos e pouco. A senhora viu? Vi minha filha. Ela veio, ficou. Aí, quando foi no outro dia, ela foi me buscar. A mãe dela foi me buscar. Pra trazer pra casa. A mãe da né? sua patroa. A mãe da minha patroa. Tudo era peste, né? Eu vim de pé. Foi normal. Eu detesto ficar me vendo aqui. Só com a minha filha enrolada no Gente, ó, isso aqui não é pra acontecer, tá? Isso aqui, geralmente, você interpreta muito mais rápido o que ela tá falando. Só que eu tava muito com esse vídeo ali, que é uma coisa que, assim, me deixou muito sensibilizado, porque eu tava vendo isso ao vivo. Eu tava escutando isso ao vivo. Então, assim, eu fiquei muito sensibilizado com essa história. Eu não tava conseguindo interpretar. Porque eu tava, além de estar muito puto, além de estar muito revoltado com o que eu tava ouvindo, eu tava muito sensibilizado. Que é uma história de vida muito difícil. Mas não é só porque é uma história de vida muito difícil. Tá ligado? É uma história de vida, mano. Que é assim, minha mãe, por exemplo, saiu do interior pra vir pra capital pra trabalhar em casa de família, cara. Sabe? Minha mãe pegava que agora não tem mais. Mas minha mãe pegava o ônibus, o Bela Vista Humberto Monte, pra descer lá na Viriato Ribeiro, pra ir andando da Viriato Ribeiro até a Tavares Iracema, pra trabalhar na casa de uma madame, que dava 3 bolachas creme crack pra ela e meio pacote de café, e meio copo de café. Pra ela fazer faxina na casa da madame toda. Sem ter o que sair dentro de casa, sem ter o que comer.
e passava mal dentro do ônibus. Quantas vezes minha mãe não chegava em casa contando que tinha desmaiado dentro do ônibus que eu tava com fome? Depois de limpar a casa inteira e comer 3 biscoitos creme crack e um copo de café. Aí eu tenho que ouvir pessoal olhando pra mim pra dizer assim, não, a gente tem que conciliar. Conciliar é o caralho, meu irmão. Conciliar? Conciliar? Vou te falar uma parada, talvez tu entenda. Quem tem dinheiro, quem comanda a porra toda, não quer deixar de comandar nunca. E quem comanda no Brasil, especialmente, faz questão de reafirmar, do modo como precisar, o porquê comanda. E tu vem dizer pra mim que eu tenho que conciliar? Vocês estão loucos, né? Conciliar é uma porra, caralho. Conciliar é o caralho que tem que conciliar. Então esse tipo de coisa tá muito próxima da nossa realidade, gente. É uma mulher que saiu do interior, que foi pra uma capital, chegou numa capital pra trabalhar, pra ganhar um dinheiro a mais. Quando chega nessa capital, a primeira surpresa que tem é o seguinte: daqui tu não vai sair. Tu entrou aqui em casa, tu não vai sair. Tu não sai mais. Cuidado com essa linguagem aí na Bahia, hein? Querido, eu estou em Natal, não tô na Bahia, né? Já começa daí. E eu nem sou baiano, eu sou cearense. Eu sou de Fortaleza, né? Então já começa daí. Já começa daí o absurdo. E a gente tem que ouvir esse tipo de absurdo. E aí a gente tem que escutar assim, não, vamos conciliar. Vamos conciliar. Conciliar? Samuel, manda um beijo pro chat. Beijo, chat. Só com a mantinha, que trouxe ela enrolada. E com os papéis aqui na mão e com ela no braço. E a senhora não tinha nada de enxoval? Nada. Trabalho escravo, né? E também não suspeitava de nada. Não, Oh, meu Deus, alguém falou, né? Alguém disse, né? Alguém aqui na bancada disse que tem 2 pessoas aqui entrevistando e tem coragem de dar nome, né? Porque ela não disse nada pra mim. Aí na né? sua cabeça nesse momento o quê? Não, agora vamos mandar pra casa, né? Não, Começou. aí eu comecei a ficar alegre, né? Eu disse assim, ai meu Deus, eu não Vou me acredito livrar que eu do vou me trabalho, livrar. do trabalho escravo. Eu dizia assim, Vou voltar. Ah, pro graças meu a tempo, Deus vou falaram, os né? filhos. vou voltar. Já que ela não disse que não queria uma creche, né? Pois é, mas eu não entendi, era esse negócio dela dizer que a casa dela não era creche, né? Aí eu fiquei alegre quando eu tive minha filha, que eu cheguei, eu digo, ai meu Deus, agora eu vou me embora. Ela vai me botar pra ir embora ou ela vai me... Ó, ela falou assim, mas eu fiquei alegre em saber que ela disse que a casa dela não era uma creche. Aí pra você na língua de sinais, eu fiquei feliz em saber o que ela falou, que a casa dela, uma creche, não era. Ou não é. Lá no final da frase. A frase foi toda disposta aqui, ó. Tá. Aí tu pode fazer essa frase, assim. Casa dela, creche não é, no final. Ou tu pode explicar pegando um empréstimo do português, que não tem problema nenhum, que tem intérprete que fica com a visagem de cu, que não tem que fazer a língua de sinais pura. Quem é que fala puro, cara? Quem é que fala puro? Nem o português a gente fala puro, fala um monte de empréstimo de outras línguas, sempre foi assim. Então tu pode fazer numa outra estrutura que seja do português emprestado, também não tem problema também. Não tem problema nenhum se tu quiser fazer, tá? Mas enfim, mas vamos voltar lá. Samuel, como ficou a situação com a sua mãe? Eu tive que me desculpar com a minha mãe, né? Cara. Mandei um monte de áudio, mamãe, desculpa, não sei o quê. Aí ela, tudo bem, meu filho, tal. Que merda, né? Mas vamos lá. Mandar me deixar, um dos dois, que eu não sei, só. Mas o que, minha filha? Quando eu cheguei, tinha um carro parado na porta da mãe dela, com 2 moças brancas, loucas. Mano, a Libras é diferente do português porque a nossa comunidade sul daqui, ela foi desenvolvida a partir da língua francesa de sinais. Tá ligado? É um relato pesado, né? O nosso português, ele foi desenvolvido a partir do português de Portugal, né? Aqui no Brasil foi diferente, porque o Dom Pedro II tinha um neto, que o neto de Dom Pedro II era surdo. Só que o único lugar onde havia um estudo complexo de uma comunicação que fosse manual era na França. Então o que o Dom Pedro fez? Chamou um francês, tá ligado? Para vir pro Brasil.
Esse francês chegou no Brasil e ele, a partir dos sinais que eles desenvolviam na França, foi que ele passou a padronizar uma forma de comunicação aqui, entre as pessoas surdas daqui, que é quando é fundado a primeira instituição para pessoas surdas do Brasil, que é o INES, que fica lá no Rio de Janeiro. Então a língua de sinais aqui, ela se desenvolve a partir de algumas unidades que são convencionadas e dialogadas em similaridade com a língua francesa de sinais da época, que é diferente do português. Então a estrutura da língua de sinais não corresponde à estrutura do português. São estruturas que são diferentes, porque nascem de formas diferentes, tá ligado? Então assim, não é uma língua que depende da outra língua. A língua de sinais faz empréstimos do português. Assim como o português faz empréstimo de uma, como é, vou te tirar em libras. Não é possível. Ó, tô explicando uma coisa super sério, cara. Tô explicando uma coisa super sério, cara. Não é possível, cara. E um rapaz como se ele fosse motorista. Também eu vi aquelas pessoas, eu não liguei, eu disse... A senhora sabe que ano era essa história? Que ano foi? Ó, vou te tirar. Eu não ia fazer, mas aí vocês começaram com essa merda. Faz assim, ó, e assim. Vou te tirar. Faz muito tempo? Qual é o ano que a sua O filha ano que a nasceu? senhora teve? Eu só sei olhando no corredor que eu tenho. Acabar eu mostro pra vocês. Aí quando eu entrei, botei o... Não tem. A língua de sinais não é universal, né? Você tem uma língua de sinais, por exemplo, que é a língua de sinais norte-americana. Você tem uma língua de sinais francesa. Você tem uma língua de sinais brasileira. Você tem uma língua de sinais da Suécia. Você tem... Saruel Xamã mandou R$5. Boa noite, covarde. O encontro inscritos foi boicotado. A dono do espaço que alugamos era cristão e não aceita mamíferos. Começou. A viçagem de cua começou. O pé no batente, mas a mãe dela, ela tomou os papelzinhos que eu tenho na Tomou minha da mão. sua mão. Tomou logo da minha, dá isso aqui. E bota teu filho lá na cama e o teu filho tá chorando lá na cozinha. Ela O seu foi. filho que a senhora não via há muito tempo. E muito tempo. Ela foi lá, tirou meu filho e trouxe. Oh, gente, pelo amor de Deus, o cara tá levantando um levante aí pra dar dislike na live, pô. Ah, tu tá querendo me fuder, porra? Vamos prestar atenção no relato aí, ô caralho. É uma maneira de distrair, Porra! né? Botou eu sentar lá na cozinha com o meu filho nas pernas, ele era pequenininho, né? E ele ficou lá, eu chorando com ele nas minhas pernas. Aí a mãe dela foi e disse assim: mulher, não deixa eu levar tua filha não, que tu pode trabalhar, tu é nova, tu trabalha, do jeito que tu tá criando esse, tu cria essa, não deixa eu levar não. Aí ela veio lá, me fez, quase que ela bate na mãe dela. Disse que a mãe dela não se metesse, que não era da conta da mãe dela e que eu não podia criar nenhum, porque é que eu ia criar o outro. Essa mulher tinha filhos? Tinha um casal de filhos. Então, essas duas mulheres que estavam no carro, na porta, levaram sua filha. Provavelmente Levaram. foram elas. que Levaram. Levaram sua filha. Levaram E o que e- foi dito pra senhora? Nada, ela só foi lá na cozinha, onde eu estava sentada lá chorando com meu filho nos braços, e ela disse assim: olha, a pia de roupa que tu deixou de molho quando tu foi parir, eu me lembro de tudo, mulher. Tá lá, pra tu enxaguar, filho, tá tudo podre, e tu vai tirar. R$5. Boa noite, Samuel. Causa revolta escutar essas histórias, principalmente a da sua mãe. É de ficar puto, bicho. É de ficar puto mesmo. É de ficar puto. É muita loucura, cara. Mas esse seu nome aí tá uma merda, tá? Mas é de ficar Tirar puto. tudo, e eu não quero nenhum fedendo. E quando a senhora perguntou pela sua filha, que foi lá na cama, no local que a senhora deixou Aí eu e disse não assim: encontrou. cadê minha filha? Ela disse: não é da sua conta. Não é da sua conta. Vá cuidar em lavar a roupa, que tu deixou de pôr de lá de molho. Aí a mãe dela queria se meter, a mãe dela sempre punia por mim, a E velhinha. a senhora não tinha, assim, informação pra ir numa Nada. polícia, numa delegacia Não. e reclamar? Não conhecia de sair? ninguém Eu além não deles, conhecia né? Que ela ninguém não além podia deles. sair. Além deles, eu não conhecia. É a primeira vez que eu tinha vindo para Fortaleza, eu não conhecia ninguém. E como a senhora saiu de lá? Pra gente poder entender o Quando fim eu da saí de história. lá, minha filha, eu passei. Foi assim, eu digo que Ainda foi ficou quanto 4 tempo anos. lá? Eu passei 4 anos com ela, porque eu vi assim. Natal, Ano Novo, deve ser final de ano. Natal e Ano Novo. Só chegando Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, aí eu entendia. Eu começava a entender, né? Natal e Ano Que Novo. fazia ano, né? Que Aquelas passava... ia histórias passando que a gente os anos. escuta de trabalho escravo, que a pessoa ficou não sei quantos anos, né? Exatamente. Da mesma forma. Aí, minha filha, quando foi. Aí eu ia perturbando ela, né? Eu dizia: e agora, quando é que nós vamos pro
Moleque, eu tava interpretando isso aqui, eu tava, assim, eu acho que foi uma das interpretações mais difíceis que eu já fiz na minha vida, mano. Porque eu fiquei muito afetado, doido. Porra, meu irmão, eu fiquei muito afetado, tá ligado? Interior, ela dizia assim, vamos nas férias. E nunca essas férias chegaram. Eu digo, meu Deus, nunca vai chegar essas férias, pelo amor de Deus. E eu chorando por um menino, para saber como é que o menino tá, e nada, minha filha, ela não dizia, nem ela, nem o marido dela dizia nada. Nada. Aí eu peguei, chegou o dia da gente viajar para o interior. Ai, mulher de Deus. Aí ela foi e me deu um dinheirinho. Nesse dia ela me deu um dinheirinho. Tá disfarçado, muito provavelmente. Foi. Ela me deu um dinheirinho, aí eu fui no mercantilzinho, ela me ensinou o mercantilzinho. Saindo da casa lá tinha um mercantil. Aí eu me lembro demais, eu fui nesse mercantil. Mano, esse canal aqui, que vocês estão vendo aqui, esse programa aqui, ele não gera receita, tá? Esse aqui é um canal de uma TV pública. Que é a TV Assembleia. A TV Assembleia não movimenta dinheiro, não pode movimentar dinheiro, que é uma TV pública. Nem pode ter disputa de tipo assim, como é que chama? Quando a pessoa tá assistindo, disputa de audiência, nem pode ter receita. Então tem uma pessoa dizendo assim, eu queria que essas mulheres recebessem o dinheiro que esse canal gerou. Esse canal não gerou dinheiro nenhum, gente. É um canal público, gente. É TV pública, não pode gerar dinheiro. Comprei um monte de sabonete, achei cheiroso, né? E comprei um monte de sabonete para levar para o interior. Aí quando eu cheguei lá, ela, pra que tu gastou esse dinheiro todinho, Neuma? Não... Gente, 9 likes na live? Não, galera, tem 115 pessoas, gente. Pelo amor de Deus, vamos curtir a live. Não, querido Ricardo, não é da Assembleia de Deus, não, tá? Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tem nada de Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus. Não, gente, vamos curtir a live, pô. Curtam a live aí. Não era pra tu ter gastado, não. Me empresta esse sabonete, me empresta esse daqui, depois eu te dou. Aí foi só tirando e Ainda guardando. pegou seus sabonetes, Foi. Jesus amado. Aí nós fomos, minha filha, peixe interior. Fomos, aí ela tirou meu filho, eu levei, graças a Deus. Quando chegou nesse interior, minha filha, eu me escondi dela, que ela passou 2 dias atrás de mim. E eu escondida. Escondida lá no pai do meu filho. Aí até que ela voltou e a Aí ela foi lá. Eu escutei ela bem dizer assim, pois pronto, pois ela não vai, pois ela vai ficar só com a roupa do corpo. Se ela quiser a roupa dela, ela vai buscar lá em casa. E com Irmão, vou te falar, parceiro. como foi que a senhora começou? Ficou lá? Fiquei lá um dia. Aí depois, essa mesma cunhada dela arranjou outro emprego para mim, na outra casa de parente dela de novo. Quando eu cheguei na casa dessa mulher que era parente dela, eu digo, meu Deus do céu. Vai ser igual? Pelo amor de Deus. Era aqui em Fortaleza ou lá no interior? Aqui em Fortaleza também. Lá vem eu de volta para cá, para Fortaleza. Aí quando eu cheguei, eu disse para ela, para essa mulher, ela não acreditou, ela é parente dela. Ela não acreditou. Ela disse assim, Neuma, pois tu vai fazer assim. Tu vai voltar lá. Tu disse que tá precisando de trabalhar. Tu volta lá e tu diz assim, fulana, dona fulana, eu tô precisando de trabalhar, a senhora me dá o meu emprego de volta? Assim eu fiz, né? Mano, é porque esse episódio aqui que eu interpretei foi muito difícil de interpretar, bicho. Eu tava com muita vontade de chorar, tá ligado? Além de estar com muita vontade de chorar, eu tava muito puto, mano. Tá ligado? Tava interpretando assim com muito ódio mesmo no meu coração, mano. Porque é muito absurdo você ouvir uma história dessa, cara, e você fazer de conta que você não tá ouvindo nada. Você escutar uma história dessa, você fazer de conta que tá tudo tranquilo, que tá tudo certo. Tá ligado? Essa família tinha que ser exposta, mano. O nome dessa família tinha que ser exposto. Essas pessoas tinham que pagar publicamente. Tá ligado? A gente devia saber quem são essas pessoas. Qual é o nome, qual é o sobrenome, onde trabalha. Tudo tinha que ser exposto, gente. Tá ligado? Ela foi me deixar na porta e ia me buscar de tarde. Ela ainda fez mais umas caridades pra mim, ainda, essa outra. Aí, assim eu fiz. Aí quando chegou lá, eu passei 3 dias trabalhando, né? Normal. Aí ela começou a puxar assunto comigo.
bem alegre comigo, puxando assunto, me tratando bem. Aí eu fui dizer assim, ô, dona fulana, eu tenho tanta vontade de conhecer minha filha. É um sonho tão grande. Deixa eu ver só a foto dela, mulher. Eu queria ver só a foto. Minha filha, ela tomou os cabos de vassoura de mim, saiu me batendo até chegar a sair fora. Aí pronto, eu não fui mais. Fiquei na outra casa dela, dessa outra que eu parente voltei. dela. Então, depois disso, né? A senhora conseguiu sair dessa Foi. casa, a senhora não teve informação, a senhora procurou sua filha, o que a Procurei. senhora Foi a fez? partir do momento Aí, que a partir, começou. eu já tinha saído lá e E fiquei viu na que ela outra. não ia dizer ela de não ia maneira alguma, dizer né? de jeito nenhum. Aí, A senhora não tem ideia nenhuma pista de quem ficou com a sua filha? não, nenhuma pista, nenhumazinha. Aí a gente pegou o quê? Eu fiquei trabalhando. Aí foi onde eu conheci esse outro meu marido, né? Aí eu fui contar a história para ele. Eu disse, olha, eu só quero quem me queira e que crie meus 2 filhos. Um eu estou criando e o outro tomado de mim. Aí ele trabalhava na Tele Ceará. Aí ele começou a falar, né, com os amigos deles, advogado e tudo. Mas ele disse, queria o nascimento. Cadê o nascimento dessa menina? Aí todo mundo começou a me chamar de louca. Porque eu não tinha nada. Não tinha como provar Não tinha nada como que a eu senhora... provar. Como é que eu ia provar uma coisa? Só elas ali daquela casa, aquelas pessoas daquela casa que viram que a senhora... Ou seja, exatamente. pro mundo a senhora nem teve filho, né? Exatamente. Eu não tinha como provar que eu tinha uma filha, que eu tinha tido uma filha, mas eu nunca me esqueci o nome do hospital. Eu É isso que eu ia lhe voltei. perguntar, a senhora sabe o hospital que a senhora Sei, eu teve? nunca me esquecia, porque eu não quero falar, sabe? Assim. Mas eu sei o hospital que eu tive a minha filha, voltei lá, fui atrás, mas eles não deram, eles só davam se a justiça obrigasse. Eles davam o nascimento à minha filha. Mas Porque teria pelo menos a prova que naquele dia a Exatamente. senhora teve uma eu não menina. sabia o ano, eu não A sabia o senhora mês, tinha um nada. documento? A senhora Tinha. foi pra lá com documento? Quando Com eu seus documentos? Não, eu não tinha, nem tinha identidade, nem CPF, nada. Quando eu conheci Se duvidar, meu botaram já segundo no marido, nome da pessoa que iria receber, né? É, Eu mas não aí tinha teria a nada, entrada não. dela no hospital, né? A Sim, entrada poderia da- ter da sido dona dada Nilma, no né? nome. Ó, isso aqui, mano, isso aqui é mais comum do que o que a gente acha, tá? Isso aqui é bem mais comum do que o que a gente acha, mano. Bem mais comum. O tanto de meninas, gente, que são submetidas a esse tipo de violência, que sai do interior, sai das cidades menores, vai trabalhar. E a gente nem tá falando de uma série de outros abusos. A gente não faz ideia do que essas meninas que saem do interior para trabalhar numa capital, na casa de uma madame, passa nas mãos dessas madame, pô. Tá ligado? Passa na mão dessas madame. A gente não faz ideia, pô. Não faz ideia do que passa na mão dessas madame, do que passa na mão dessa família. A gente não faz ideia, tá ligado? Eu já escutei a história da minha mãe falando que ela chegava para trabalhar na casa de senhora, que a senhora deixava o dinheiro à mostra. Tipo assim, tu vai limpar meu quarto? Pois eu quero testar para ver se tu é digna. Eu vou deixar o dinheiro aqui, um pacote de dinheiro à mostra, dentro do bolso de uma calça. Porque se tu pegar, eu sei que tu não é digna de estar limpando a merda do banheiro que o meu filho caga, que ele não tem coragem nem de dar descarga. Quando você pensar em compreender a realidade do playboy, quando você pensar a partir da perspectiva e do ponto de vista de alguém que vem de uma classe alta, tu lembra disso. Tu lembra disso, tá? Tu não se esquece disso, não. Pensa nisso. Não, de eu outra tinha, pessoa. Isso porque acontecia, não é? Acontecia, Quem quando deu a mãe entrada? voltava, ela não encontrava nada. É, porque, dizia- por exemplo, se você que ia ficar com a criança, já registrava no hospital com teu nome. Mas Mas ela não tinha documento. entendi. Açaí. Mas se ela tivesse documento, é isso que eu tô falando. Se ela tivesse documento, teria a entrada dela no pois é, hospital. porque ela disse que não tinha. Naquela É, época o problema é que saía ela com não registro, tinha. Não, naquela Não, eu época. sei. Mas às vezes eles colocavam o primeiro e o segundo nome. Não tinha dados nenhum. Por exemplo, algumas mães apresentam pra gente a fichinha de entrada do hospital. Tem o primeiro e o segundo nome, parturiente, não tem nome de criança, não tem dados nenhum. Então não tem como identificar. E muitas vezes também, quando há algum tipo de como pode dizer, que pessoas envolvidas, de várias pessoas que têm conhecimento da causa, eles dizem que não achou a ficha de entrada do paciente. A gente
tá pertinho de terminar aqui esse bloco, a gente precisa encerrar. Primeiro, a gente queria saber... Não, eu não quero mais saber nada, pronto. Pra mim, tá ótimo. Tá ótimo não, tá péssimo, né?